No consultório, o maior obstáculo raramente é a pessoa não saber o que comer. Ela não conseguir sustentar o foco e a disciplina, mesmo sabendo exatamente o que deve fazer. E hoje eu trago pesquisas para te explicar por que isso acontece. Eu sou a Thaís Duque, nutricionista e especialista em comportamento humano. Aproveita para curtir e se inscrever no canal. E se você viu o vídeo anterior, você já sabe o que é controle inibitório. Se não, eu vou deixar um card aqui linkado e você pode assistir a esse vídeo. E hoje eu vou além. Hoje eu vou te mostrar um debate científico sobre um mito comum no consultório. Uma técnica de treino que eu nunca vi ninguém comentar. E mais algumas descobertas que vão mudar como você pensa sobre força de vontade na sua alimentação. Talvez a estratégia com mais evidência científica de todas, o exercício aeróbico. Ele melhora diretamente o controle inibitório. Uma meta-análise junto com diversos outros tipos de estudo mostra que sessões de exercício aeróbico moderado aumentam a atividade do córtex pré-frontal e melhoram o desempenho em tarefas de controle inibitório. E o efeito aparece já entre 11 e 20 minutos após o exercício e pode durar até 50 minutos. E a longo prazo o efeito ele é ainda mais interessante. Pesquisas mostram que a prática regular de exercício aeróbico aumenta a massa cinzenta no córtex pré-frontal. E a massa cinzenta ela comanda as decisões difíceis, pensamentos complexos, autocontrole e gerenciamento de emoções. E a estratégia aqui será: se você já sabe que vai ter um dia difícil relacionado à comida, treinar antes pode literalmente te ajudar a resistir. Você ajuda o seu cérebro a resistir depois. E não precisa ser muita coisa. O exercício aeróbico entre 20 e 30 minutos, moderado, por dia, já vai te ajudar com isso. Eu preciso aproveitar esse restinho de luz boa que está ali para continuar conversando com vocês. Por muito tempo a ciência defendeu de que a força de vontade ela é como uma bateria. Ou seja, conforme você vai usando ao longo do dia, ela vai se esgotando e no fim fica muito difícil de você tomar uma decisão difícil. Mas em 2010, uma pesquisa de Stanford publicou um estudo bombástico. Eles descobriram que esse comportamento só acontecia com pessoas que acreditavam que a força de vontade era como uma bateria. Mas para quem não acreditava nisso, era como se a força de vontade não acabasse, mesmo depois de tarefas que eram mentalmente exigentes. E aqui eu preciso ser muito honesta com vocês. Essa descoberta ela virou uma notícia em todo lugar. Mas quando outros pesquisadores tentaram reproduzir esse estudo, eles não conseguiram encontrar o mesmo resultado. Esse debate ele ainda está em aberto. O que dá para dizer com segurança é que a sua crença vai definir como será o seu comportamento acerca da força de vontade, mesmo que a ciência ainda não tenha certeza dos mecanismos por trás disso. Esse provavelmente é o ponto mais prático e menos conhecido. Existe uma pesquisa direcionada para o treinamento do controle inibitório específico para comida, criado por duas pesquisadoras. E a lógica ela é muito simples. Em um jogo de computador, imagens de doce aparecem aleatoriamente e repetidamente associadas a um sinal de pare. Por exemplo, toda vez que aparece uma imagem de um chocolate, você precisa segurar o impulso de apertar o botão. E com essa repetição, o cérebro ele começa a associar automaticamente aquele alimento a parar, a não agir. O resultado de um dos primeiros estudos mostrou que pessoas treinadas dessa forma, dessa maneira, comeram significativamente uma menor quantidade de chocolate depois. E a estratégia aqui será: você pode formular uma versão um pouco mais simples disso sozinho. Toda vez que você ver algum tipo de alimento específico que costuma te tentar ou até mesmo pensar nesse alimento, mentalmente você vai parar antes de agir, mesmo que seja só por 3 segundos. E repetir esse gesto, que é de uma pausa, repetidamente, a longo prazo, treine exatamente o mesmo mecanismo de associação.
só, esse ponto ele é contraintuitivo, mas ele tem uma base científica muito sólida. Um estudo clássico pediu que os participantes praticassem atos de autocontrole por 2 semanas, como corrigir a postura quando percebe que está meio curvado, ou monitorar e anotar o que comia. Isso sem restringir nada, você só vai criar o hábito de controlar, de perceber. E o resultado foi que depois de 2 semanas, esses participantes eles tiveram uma melhora mensurável de autocontrole. E no consultório eu uso isso de um jeito um pouco mais prático e mais voltado para a alimentação. Eu peço para a pessoa treinar a disciplina em algo que é barato e simples de fazer. Como, por exemplo, tomar um copo de água antes de todas as refeições, ou esperar 2 minutos antes de pensar em repetir o prato. E mesmo que esse pequeno hábito sozinho não vai resolver todo o problema, o ponto aqui não é o hábito em si, é o efeito colateral que ele vai trazer. Então você está literalmente malhando, treinando o músculo de foco e disciplina, e que depois, mais pra frente, vai te ajudar a resistir à vontade de doces. Sustentar o treino e manter a dieta por mais tempo. Tem um estudo muito interessante que foi feito em Stanford, acho que em 1960 ou 70, se eu não me engano, de um psicólogo muito famoso, que ele fazia o seguinte teste. Ele estava avaliando a capacidade de crianças de adiar uma gratificação imediata. Como assim? Ele deixa um marshmallow na mesa, a criança está sentada, deixa um marshmallow na mesa, e ela pode comer o marshmallow naquela hora, ou ela pode esperar, ficar olhando para o marshmallow por um tempo determinado e depois que esse tempo acabar, ela ganharia 2 marshmallows. E esse psicólogo, ele descobriu algo assim muitíssimo interessante, que as crianças que conseguiam esperar o tempo maior, resistir à tentação naquele momento para conseguir 2 marshmallows depois, eram as que tinham mais força de vontade. Eram aquelas que conseguiam usar estratégias de distração, ficar pensando em outra coisa. E esse pesquisador chamou isso de sistema frio, que é aquele que é racional, que é distante. Em contrapartida, teve o sistema quente, que é aquele do emocional, do impulsivo. E a chave aqui não é lutar contra o sistema quente, é mudar o foco de atenção para o sistema frio. Então, da próxima vez que bater aquela vontade imensa de comer algum tipo de doce, você não vai ficar encarando o doce ou lutando mentalmente contra ele. Você vai mudar o foco. Você vai sair da sala, vai ligar para alguém, vai pegar uma outra coisa. Você vai meio que sair de cena. E essa é uma das estratégias que mais funcionam. Gente, 2 estilos completamente diferentes. Gente, vamos continuar nosso assunto? Fiz comprinhas hoje, que amanhã é dia dos pais, então aproveitei para comprar um presente pro meu pai. Comprei também para minha irmã, que tá grávida. E fui na Opus Dei. Foi isso que eu fiz hoje de manhã. Mas nem gravei tanto assim como eu poderia, né? Mas agora a gente vai continuar o assunto que nós começamos, que inclusive vai ser complementando um pouco a anterior, que pesquisas sobre o comportamento alimentar mostram que a distância física e a visibilidade afeta diretamente o quanto você consome daquele alimento, independentemente da sua força de vontade, tá? Então, quanto mais perto e visível um alimento está, mais você consome dele, mesmo sem perceber conscientemente essa influência que tem. Então, literalmente, se você não quer consumir um tipo de alimento específico, não deixe ele perto, não deixe ele visível
se possível, não compre. E deixe na bancada ou de forma mais visível na geladeira aqueles que você tem de consumir. Seja fruta, verdura, legume, whey protein, a creatina, essas coisas você vai deixar visíveis e fáceis de pegar. E você também vai reduzir as decisões desnecessárias ao longo do dia. Como assim? O controle inibitório é um recurso que ele se esgota ao longo do dia. Ou seja, no fim do dia você já não consegue tomar decisões tão complexas assim, usando todas as capacidades e habilidades que você tem. Então, quanto mais decisões triviais você acumula, o que vestir, o que responder, o que anotar, o que assistir, decidir o filme, a série, menos freio vai sobrar para você tomar decisões que são realmente importantes. Por exemplo, resistir ao doce no fim do dia. E aqui a estratégia será: você vai automatizar todas as decisões básicas do seu dia, como por exemplo a roupa que você vai vestir. Assim você vai conseguir guardar o seu controle inibitório para decisões que são importantes na sua vida. E tem uma linha de pesquisa muito interessante que mostra que relembrar valores pessoais que são importantes e que não estão relacionados à comida, antes de um momento ali de tentação, pode proteger o autocontrole de esgotar. É como se você parasse para se lembrar do que você valoriza, do que é importante para você, reforçasse a sua identidade e a motivação de um jeito que reduz o esforço necessário para resistir. Ou seja, antes de um momento que você sabe que vai ser difícil de resistir a um alimento, às vezes você está numa festa, saiu para um restaurante, alguma coisa nesse sentido, você vai parar ali por 1 minuto e se lembrar que você se importa com a sua saúde, por que você está fazendo isso, qual é o seu motivo, qual é o seu porquê. É basicamente se reconectar com o seu propósito inicial. E me conta aqui embaixo, qual desses pontos você nunca tinha ouvido falar antes? E quais você vai colocar em prática agora? Aproveita para comentar, curtir e se inscrever no canal. Tem vlog novo aqui todo domingo às 18 horas.